O percurso foi percorrendo, com muitos altos e baixos, com muita coisa a acontecer, com muito pouca coisa a acontecer. Eu acho que foi um bocado como foi acontecendo com o país. Eu comecei há 30 anos a fazer moda por acaso, porque enquanto estudava decoração de interiores em Portugal, fui das primeiras modelos africanas. E o que me fascinou no mundo da moda foi sobretudo os bastidores, os criadores, os estilistas, porque acho que é uma arte fabulosa. E depois vim para Bissau, eu fiz o primeiro desfile, correu muito bem, as pessoas gostaram e aí entrou o bichinho e comecei. Fiz muitas coisas desde então. Eu hoje penso que poderia ter feito muito melhor, por diversas razões, mas acho que o mais importante é nós focarmos aqui, todos nós que trabalhamos em arte, focarmos que por falta de apoio não vamos mais longe, porque podemos fazê-lo. Mas fiz coisas interessantes, levei a moda já aqui na nossa costa africana, levei a moda a Portugal, levei a Macau, vesti hotéis, vesti uma companhia de aérea que por acaso depois não correu bem, mas fiz isso. Muitas coisas que vou fazendo aqui em Bissau e não paro, e acho que o que me dá mais orgulho no meio deste percurso todo é que se hoje em dia nos chamarem a Bibas, porque a Bibas é uma família, para irmos fazer um trabalho lá fora, vou sem medos, apesar de não termos meio, mas vamos, e já não me assusta isso para mim é o meu orgulho. Sempre gostei muito de criar, de escrever, desde miúda, fazia sempre questão de participar em concursos literários, ganhei alguns, cheguei a ser publicada numa coletânea de contos com vários autores, que teve a curadoria da nossa grande poetisa Dona Alda do Espírito Santo. O título da obra é Letras Primícias, e então sempre tive esse bichinho dentro de mim. E depois, para a faculdade, comecei por frequentar o curso de Direito, não é? Muito também por influência do meu pai, que é advogado, mas percebi que não era aquilo que eu queria para mim, e como sempre tive também essa paixão por filmes, por cinema, quis fazer cinema, mas no entanto os preços na altura do curso eram super altos, então acabei por escolher um curso que, de certo modo, tinha algumas das cadeiras que o curso de cinema tinha, e acima de tudo nós acabávamos por trabalhar também, colaborar com o pessoal do cinema, e então acabei por fazer Ciências da Comunicação e da Cultura. Fiz questão de regressar a Pressão de Pé e Príncipe, foi sempre esse o meu objetivo. Fui para Lisboa para estudar, regressei e posso dizer, não me considero uma pessoa tímida, mas na altura definitivamente foi a timidez, e lembro-me de ter dito sempre que ia trabalhar para a rádio e não, enquanto jornalista, que queria fazer rádio e não televisão. Mas o fato é que algum tempo depois de regressar, trabalhei na imprensa escrita, rádio, mas depois fui convidada para a televisão e acabei por gostar muito. E na televisão, além de trabalhar como repórter, como jornalista, como apresentadora, inclusive das notícias, depois quis também explorar um pouco o lado da produção, da realização, e foi aí que começou. E depois, em 2017, finalmente tive a oportunidade de obter financiamento para fazer a minha primeira curta-metragem, o meu primeiro filme.
e desde então nunca mais parei. Estudei em Portugal, na ETIC, onde fiz gestão das artes e produção de espetáculo. Desde então tenho vindo trabalhar no mundo do espetáculo. Trabalhei numa companhia de teatro, em Vila Franca de Xira, em estética, trabalhei também com a dança, com o Festival Alcântara, trabalhei com música, vários festivais. Trabalhei no Festival Rock in Rio durante vários anos, durante 12 anos, onde aprendi imenso. Eu penso que o Rock in Rio foi o clique para eu realmente fazer aquilo que eu acredito, porque eu fiz o curso porque acredito realmente no papel da arte na transformação de uma sociedade. E então, com a nossa vinda para Cabo Verde, já tínhamos esse desejo de abrir um espaço, porque Bombo Menino foi uma oficina em que criámos um projeto familiar, não é? Quando ficamos grávidos, e então criamos essa oficina com o meu companheiro, que é bailarino coreógrafo, onde apresentamos em vários sítios em Portugal, que teve uma boa aceitação. Entretanto, regressamos para Cabo Verde em 2017, onde abrir esse espaço tornou-se urgente, né? Pela necessidade de ter um espaço com essa dimensão, um espaço onde as pessoas possam estar, conversar, pensar juntos e estimular a reflexões mais profundas, de forma a realmente atuarmos e melhorarmos a sociedade onde estamos inseridos. Eu cresci em Moçambique e depois fui estudar fora. E vai estudar moda e têxteis na Itália, em Milão. Depois estive também na Nova Zelândia a fazer também moda e têxteis. E voltei para Maputo em 2012. E aí ainda à procura de ver o que eu ia fazer, mas também percebendo que não era oportuno começar a minha coisa antes de perceber o mercado e como é que as pessoas reagem aquilo que é a moda, porque quando eu saí não havia estilistas por si, tinha muitos costureiros que começavam a fazer coisas mais inovadoras. Então, quando eu passei 7 anos fora, então quando eu voltei eu disse não faz muito sentido eu estar a chegar e querer começar a fazer as coisas sem perceber exatamente como é que está o cenário, né? Mas entretanto, logo passado pouco tempo, recebi um convite para trabalhar em design de cozinhas, e como eu tinha feito também algumas cadeias de design de interiores, apareceu esse projeto e tive durante 2 anos a fazer design de cozinhas. Quando eu estava estudando na escola primária do Alto Maio, tivemos um concurso, num dos dias da criança, concurso de dança, e o vencedor ganhava uma bolsa para a Casa da Cultura e fazer lá um curso, aprender a dançar, praticar mais. É Maputo? É Maputo, tudo é Maputo. E pronto, fui vencedora, fui para a Casa da Cultura do Alto Maé, é lá onde comecei a dançar, também de forma profissional. E na altura nós sabemos que era bem difícil olhar estas atividades como atividades normais. Os nossos pais não queriam saber nem tão pouco. Então era também um desafio, porque os meus pais achavam que era bobinice, era perca de tempo, e depois ocupava também o meu tempo e eu não estudava. Quer dizer, era um conjunto de coisas que os meus pais levantavam. Mas porque eu gostava de dançar, insisti nisso. Fiquei sem comer, sem sair, porque era o castigo que a minha mãe dava. Eu tinha que escolher entre ir ensaiar ou comer, ou ir passear. Eu sempre estava em ir ensaiar, lógico. E depois preparamos o primeiro show em que eu participei, que foi no Franco Moçambicano, o primeiro evento com público, no palco, e eu convidei os meus pais. Eles precisavam ver o porquê daquele sacrifício todo que eu fazia.
Após isso, depois do espetáculo todo, no fim, minha mãe disse uma única palavra que eu não consegui, eu não esqueço até hoje. Ela disse: é a primeira coisa boa que você faz na vida. Foi a única coisa que minha mãe disse. Aku hanya carreira e mundo criatividade. Aku si grupo teatro Bibi Bulai. Grupo teatro ida nebe maka iha depois de Timor-Leste kunga. Grupo teatro ida ne Moris muito com arte Moris. Ami halo atividade barak, criatividade minha. Iha música, iha pinta, iha teatro. E agora sigmos hanesan saya aktor e haperek naimos e mos hanesamos treinador ba jovem sira namos labarik sira kona ba teatro ninia. E a minha família, oni cabem sempre bando a mim. E liu how ano feto. E 2008 wain hira iha produção filme botida se australianinha sira halo filme Balibol 5. E a meu grupo Bibi Bulai envolve angena ba, hanesamos extra ba actor iha filme na ba. E husi produção ainda na ba começa a dar how iha mehi basai mahal filme nia. 2010 ami hari dile film work e iha na ba ami halo treinamento, aprende barak tentang quando ba sama kalau filme. Nós how aprende tentang quer script, dirigidor, producer, nós halo editing ba filme. O projeto Mundo Menino surgiu desde que eu e o meu companheiro nos encontramos. Né? Foi um desejo e sempre percebemos muito cedo a nossa missão juntos. Né, em prol da cultura de Cabo Verde, e foi assim que nasceu o projeto Mundo Menino. Quando regressamos para Cabo Verde, ele foi convidado a vir como diretor criativo do Centro Cultural do Mindelo. O Mundo Menino foi um espaço, quase um grito de um espaço onde possamos estar. Porque uma coisa que eu reparei desde que cheguei a Cabo Verde é que íamos a vários sítios, então era sempre a música alta, não se pode conversar, não é? E então sentimos que realmente era urgente esse espaço criativo, onde as pessoas realmente possam encontrar e conversar abertamente, que é uma grande questão que eu sinto que em Cabo Verde temos, falamos muito, mas aprofundamos pouco. Eu conheci a OASI em 2014, quando estávamos a fazer o projeto em conjunto, e fomos falando sobre a necessidade de haver coisas criadas por designers moçambicanos e africanos, a necessidade de criar tecidos que fossem responder às necessidades dos designers, porque na altura estava a trabalhar com um conteúdo, eu estava a fazer alta costura, mas ao mesmo tempo estávamos no pico do público estar a aclamar a capulana, e a capulana e a alta costura nem sempre casam, né? Porque tens silhuetas diferentes, o comportamento do tecido é diferente, e então eu tendo estudado têxteis, a UASA estava também na altura a fazer moda sustentável e estava a fazer o mestrado também baseado em tecidos. Fomos tendo essa conversa e fomos clicando, né, em diferentes aspectos, e a partir daí começou a surgir a ideia de trabalharmos juntas. Bacama, porque é uma homenagem aos Bacama de Cabinda, visto que eu sou de Cabinda, toda a minha família é de lá, é uma forma de homenagear os meus antepassados. A Bacama Criativa surge em 2015 como Bacama Creative Experience, fruto de um desapego do último emprego, né? A empresa onde eu trabalhava, que era uma agência publicitária, fechou repentinamente e vimos clientes aflitos, né? De certa forma largados por essa empresa,
E eu e um sócio meu, na altura, decidimos então acolher esses clientes e servi-los em comunicação e publicidade. Bacama Criativa sou eu, desde 2018. Então, desde 2018, a Bacama é uma sociedade individual, minha. O meu sócio já não se encontra no país sequer, então eu decidi formalizar a empresa em que estávamos a trabalhar e a crescer para seguir em frente com ela. Estamos aqui até hoje. Uma festa que fizeram do aniversário de uma empresa do meu marido e que na altura, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, convidámos os tabancalhaços que tinham acabado de chegar de Cuba, eram miúdos ainda, e eu disse, vamos meter moda um bocadinho nisso, vamos fazer um desfile. E um dos vestidos que fizemos ficou capa do filme do Flora, Os Olhos Azuis de Ionta. Foi assim que apareceu. Depois as miúdas que na altura não eram manequins, eram amigas que eu ensinei a andar, gostaram e fizemos o segundo, o terceiro e depois não parou mais. Ok, após alguns anos na televisão, chegou um momento em que eu já não estava feliz e como quem não está satisfeito deve-se mudar, foi o que eu fiz. Na altura, outros amigos com quem eu já trabalhava há algum tempo numa organização não governamental também tinham tinham os mesmos interesses que eu. E então eu tinha o objetivo de ter uma produtora, não é? E ao mesmo tempo de somehow aliar isso ao jornalismo. E então nós em 2015, com mais 3 amigos, nós fundamos a Tela Digital Media Group. E a Tela basicamente faz tudo aquilo que eu no fundo sei fazer, não é? Que é filmes, que é comunicação e temos também um bocado de marketing. A minha PA surgiu de uma forma muito orgânica. Eu comecei por fazer trabalho social em 2011. Foi na Igreja Católica. Então comecei por fazer isso na igreja. Pediam-me, as madres pediam-me para dar um apoio aos adolescentes e para falar 1 ou 2 horas com eles e dar-lhes algum tipo de formação que não fosse religiosa. Não é? E então eu comecei, depois de ter estado 2 ou 3 vezes com eles, percebi que precisavam de um bocadinho mais do que só as minhas mentorias e passei a emprestar os meus livros. Não é? E criámos ali o primeiro clube de leitura. E aquilo pegou de tal maneira que eu percebi que havia uma grande carência por este tipo de iniciativas. Então comecei por emprestar os meus livros acabaram, não chegavam e depois as coisas foram crescendo. Foi assim que surgiu a ideia. Eu percebi que se calhar poderia ajudar mais pessoas se me estruturasse, se me organizasse e se pudesse levar mais pessoas ao projeto. E foi isso que fiz, não? A produção filme A Guerra de Beatriz, ao saímos com o dirigidor, a com o Sr. Luisi. Filme A Guerra de Beatriz é um filme da Hulu, com longa-metragem em Timor-Leste. Dating lalais, dia kama. Depois do filme A Guerra de Beatriz, em 2015, eu nessa produção, eu com a minha colega, a senhora Lourdes Pires, minha mãe nessa dirigidor, para filme documentário ou longa-metragem. Depois de eu continuo nessa meus co-dirigidor para filme telenovela, ou 20 episódios. Em 2018, eu nessa freelance filmmaker. Comecei a ser los de trabalho filme, freelance para filme ninha, mas vemos no radio drama. Hamos muito colegas sirami hari comunidade filme que o bolo União Filme Timor-Leste. E depois de dane harimos grupo Honarang Feto Filme Criativo.
Emos esse grupo idane grupo feto idane emos hasil halo sernya filme rasi e mostra também festival será balona. Os maiores constrangimentos que eu enfrento é na área de produção. É um pouco... tem a ver com os colaboradores, com que escolhemos trabalhar, os nossos parceiros. É muito difícil, às vezes, prometer coisas aos clientes e não conseguir entregar, porque a equipa colaborativa também não conseguiu entregar a nós. Então, temos uma tendência de querer controlar todos os passos de produção, mas a indústria nenhuma cresce sozinha. A Bacama não vai crescer sozinha. A Bacama precisa de parceiros de impressão, precisa de parceiros que costuram. Nós somos prioritariamente um estúdio de conceitos, né? Nós criamos as ideias e criamos um design em torno dos produtos e precisamos de outras pessoas que nos ajudem para produzir. Então este é o maior constrangimento que eu acho que outras pessoas que trabalham nesta área sentem. A dificuldade é a matéria-prima, que nós não temos, é a mão de obra e é o financiamento, que nós fazemos por nós, não é? Essas são as 3 maiores dificuldades, porque de resto, imaginação, as pessoas sobreviverem para cozerem, nós temos. O problema é que as coisas têm que ser, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm que ser profissionais. Então nós não temos. Eu sei que agora há umas escolas, há o Associação dos Alfaiates que dão aulas, fico muito contente por saber que já há mulheres a trabalharem nisso, porque isto normalmente era um trabalho só de homens. E hoje em dia já há mulheres a cozerem isso. Então, uma das coisas é que nós não temos grande capacidade de ter mão de obra qualificada aqui na nossa área. Tu tens o Isaac, tu tens o Enave. Na altura em que nós começamos, eles ainda estavam também nos primeiros passos. Então há certas coisas que nós tivemos que ir treinando as pessoas à medida que íamos recebendo estagiários, íamos recebendo colaboradores, porque não tinha as pessoas que soubessem fazer as coisas. As minhas dificuldades, os maiores desafios que eu enfrento na minha profissão, não é? E eu diria, quer no passado, quer no presente, ainda continua a ser a mentalidade das pessoas, que eu acho que é um dos maiores entraves que nós temos para o nosso desenvolvimento. Nós estamos na área da comunicação e sabemos que comunicação audiovisual, normalmente, nas empresas, não é a principal preocupação deles. O bolo que eles têm do orçamento que reservam para a comunicação do produto ou do serviço deles, normalmente é pequeno e normalmente quando tem que fazer algum corte é logo o marketing, é o primeiro departamento que sofre com estas reduções. Então, é mesmo isso, é a mentalidade. E depois, falando de projetos em concreto, projetos nossos de raiz e não propriamente de clientes, fazer filmes, o maior problema, claro, é o financiamento, porque o que não faltam são histórias para serem contadas, personagens para serem adaptadas, digamos, não é? Porque nós não estamos a inventar ninguém, estamos a criar aquilo que nós vemos, e financiamento, a falta de financiamento é um grande entrave à criação. A dificuldade é trabalhar num coletivo. Penso que sim. Mas isso para nós é muito claro, são sequelas da colonização, não é? Que há muita desconfiança e isso é a maior dificuldade, e confiarmos que estamos todos neste movimento que não é meu, não é teu, é nossa responsabilidade perante estes países, não é? Para mim isso é a grande dificuldade, mas pronto, temos conseguido levar isso com leveza. E a rua me soro maka mana sira lili kru mana sira balo sira la koi simo ordem husi feto timor ka feto sira selo sira
la coiator si morre e não mos sira haredet sem quanto feito será o serviço. Os positivos é que cada vez mais a Bibas é apreciada. E o outro aspecto positivo é que finalmente, isto parece que eu já vivi isto também há 30 anos na moda de Lisboa. Há 30 anos ninguém vestia roupa de designers portugueses, agora já se veste, já se fala, já se orgulha. É exatamente a mesma coisa. E o positivo é que eu já começo a ter os nacionais do guineense a vestir moda guineense. Isto para mim é muito importante, porque a maior parte dos clientes que eu tinha eram estrangeiros. Isso é gratificante. Bem, os ganhos são enormes, são imensas. Todos os dias vamos para casa com o coração cheio, não é? Porque todos os dias temos uma surpresa, todos os dias temos elogios incríveis acerca do mundo. E eu sinto que também tem a ver com o nosso compromisso, com o amor que temos à causa. Tanto eu como o meu marido sabemos muito bem o que queremos com o Bom Menino, e isso acaba por nos trazer naturalmente para sentirmos que o universo colabora ao nosso favor. A aceitação tem sido muito boa, muito acima das nossas expectativas. Nós tivemos agora um mês de design em que estivemos em todas foram 4 semanas, tivemos em todas as sessões a casa completamente cheia. Nós não estávamos à espera que a aderência fosse tão grande. Relativamente aos aspectos positivos, para mim, claramente é a riqueza cultural e patrimonial de São Tomé e Príncipe. E nós, a partir da nosso governo, começa a recatar mundo criativo, é importante tebes, mas vez daqui a fundos ne bem maca, a todo apoio. E a partir da que motiva a jovem Sira, produção filme, vídeo, começamos barak da Dalgona e daí bahau impacto positivo tebes. Uma das nossas preocupações, mais do que preocupação, é algo muito natural em nós, é querer criar algum impacto. E nós tentamos fazer isso através dos nossos projetos de raiz, como o São Tomé Film Lab, como o Vozes do Obo, que são projetos que criam oportunidades para jovens que, de outro modo, se calhar não conseguiriam, por exemplo, no caso do São Tomé Film Lab, fazer filmes. Nós, graças ao São Tomé Film Lab, no ano passado, conseguimos ter 5 filmes nacionais, 5 filmes de realizadores nacionais no nosso Festival Internacional de Cinema, o São Tomé Fest Film. É algo que nunca aconteceu e o objetivo é mesmo esse, é ter mais pessoas, mais criadores e, acima de tudo, demonstrar, através desses impactos, que este setor, não é, da indústria cultural e criativa é, sim, é importante e gera postos de emprego. Devemos apostar neste setor. O Bumbu faz um trabalho social muito grande, embora, porque é uma zona delicada, não é? E a mim agrada muito saber que as pessoas nos protegem. As ditas pessoas que andam na rua são todos nossos amigos e protegem-nos mesmo, né? E o resultado do Bumbu é muito claro, Muitos projetos já saíram daqui, muitas parcerias já saíram daqui, porque esse é o objetivo do Bumbu, conectar pessoas, criar projetos novos, criar sonhos, alimentar essa vontade de querer ser melhor. Eu acho que temos conseguido, não tenho a certeza que temos conseguido. Para nós isso é a melhor alegria. O impacto é muito fraco. Nós não temos uma indústria da moda, infelizmente, e vai demorar para acontecer. Só vai acontecer quando as pessoas acreditarem no nosso trabalho e começarem-nos a ajudar. Portanto, temos um impacto muito pequeno. E a Casa de Produção Barak na Bema com Moros Dadal, e a organização Sira na Bema com os Harekata Filme, meu cidade que é dia que teve a fazer informação, e agora mundo digital, e a área filminha, e a parte de que dia que teve, bele, como serviço para malo que Sira, e
bele cria mas que ela bara que uma bele cria serviço com ba jovem siri lá você cria serviço uma vez ele aprende não mos bele halo botre que ba ser minha vida moris ninia. Então, os projetos que nós estamos agora a fazer de formação ou desenvolvimento de cadeia de valores, tanto para Caringana como para a UGI, significa que nós estamos a diversificar a nossa oferta e também aumentar a nossa capacidade de produção, porque podemos ter maiores quantidades, temos mais mão de obra disponível. Por outro lado, quando estamos a fazer as formações, as nossas marcas têm o storytelling como a componente base. E nós já contávamos histórias através das estampas dos nossos tecidos, mas também a história por detrás dos materiais que nós usávamos para fazer e que ainda usamos para fazer as carteiras. E quando nós damos as formações às comunidades, nós trazemos esta componente do storytelling, e este storytelling nós usamos como uma ferramenta para empoderar também as pessoas, porque em Moçambique tu tens muita capacidade e muita criatividade, mas as pessoas têm uma autoestima, eu acho, somente um bocado baixa. Então quando tu estás com estas pessoas que nunca fizeram artesanato e tu começas a empoderá-las e a mostrar através do storytelling que primeiro elas como pessoas e a sua história é importante, depois passas esta perspectiva, alargas esta perspectiva para a comunidade, que a história da comunidade é importante, a cultura daquele povo, ou mesmo do Moçambique no geral, é importante. Tu já vês um desabrochar e mesmo a entrega, a maneira como elas aprendem as coisas, a maneira como vão depois criar os objetos, muda completamente. Eu gostaria que a Bacama contribuísse mais na questão ambiental do que na questão design. Eu tenho uma doença que é não consigo fazer uma só coisa. Então, claramente, eu vou empurrar essas duas frentes, que uma é comunicação, como a gente aparece, né, no mundo, e a outra, como é que a gente cria um impacto tão forte que afeta as nossas comunidades. Porque se afetas de imediato a tua comunidade, este efeito abre e vai e segue. Então, eu acho que a Bacama, com estes produtos feitos de plástico, isto é lindo. Isto é lindo. E até eu que fiz, olho para ele e penso, isto é plástico. É incrível. É um material incrível, mas não se destrói. Então temos de fazer alguma coisa com isso. Bem, tal como nos outros setores, a igualdade de género ainda não existe também no setor das ICC, não é? Da indústria cultural e criativa em São Tomé e Príncipe. Isto porque eu acho que tem de fato a ver com desde pequenas, os rapazes são incentivados a estudar, a buscarem outro tipo de oportunidades, enquanto que as meninas são mais incentivadas a aprender a cozinhar, a cuidar da casa, têm que ajudar em casa, cuidar dos irmãos. Tudo isso também influencia os sonhos dessas meninas. Aconteceu-me, basicamente, alguém que estava a trabalhar como assistente de luz, depois de eu dar indicações à minha atriz, dizer aquilo que eu queria que ela fizesse, ele falou com ela e disse exatamente o oposto. E nesse momento, para mim foi claramente, eu pensei logo, se fosse um homem, ele não faria isso. Então, eu vi-me na obrigação de pôr no lugar dele. E é isso que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia, basicamente. Estamos sempre constantemente a ter que nos afirmar. E é cansativo ser forte. Eu estou na cultura já há muito tempo e realmente é difícil ver uma mulher a dirigir sobretudo nesta área. E é muito gratificante saber que
Está Júlia Mapera a representar as mulheres da arena cultural em Moçambique. É um desafio enorme, mas é um desafio poder dirigir a EXAB, poder dirigir o Festival das Go, mas é uma atividade que eu gosto muito. No nosso trabalho, a maior parte são alfaiates, são homens. Portanto, é um trabalho muito virado, muito masculino para o homem. Mas eu já sei que já se está a aprender, as mulheres já estão interessadas, já se estão a fazer. E o conselho que eu dou é às pessoas que gostam de moda, estudarem moda, fazerem moda criativa. Para fazer moda é preciso estudar, é preciso saber modelagem, é saber a história da moda, e já é a altura de começarmos a pensar nisso. A nossa juventude, principalmente feminina. E o mundo da moda também é um mundo mais masculino, se nós formos a ver bem. Há mais designers masculinos do que femininos. Mas isto também está a mudar. E vai mudar com certeza. Na Fatin sidau cara iha balanço liu ba feto se menos ela iha parte criatividade ninya. Iha filme mos se menos iha parte criativa ninya se menos. Ita kokoluta na Fatin baidane. E espera katak tabel hadiah nenek efeito sira na bem se envolve no o se aprende bele sai de acreditar hoje. Bem, desde que a gente começou sempre foi um bocado complicado navegar na indústria, porque acho que nós estamos, para já temos a nossa marca, somos designers, mas também caímos dentro daquilo que chamamos de empreendedorismo e que grande parte das vezes é dominada por homens. Então não é algo que a gente leva muito a peito, mas nós estamos cientes de que às vezes temos que batalhar um bocadinho mais, temos que esforçar um bocadinho mais ou explicar um bocadinho mais para termos a credibilidade, para que as pessoas acreditem naquilo que estamos a fazer ou que estejam dispostas a investir. Eu penso que sim. Infelizmente, não se vê tantas mulheres ainda, né? Mas eu sinto que isso também tem, lá está, volto novamente à educação. Acho que ainda não há muitos estímulos, não é? E muitas vezes as pessoas acabam por fazer as suas coisas na sombra, sem nem sequer pensar na possibilidade de dar de se mostrar. Então, para mim também é uma característica muito presente na mulher cabo-verdiana. Ela está muito confortável em trabalhar na sombra. Em Angola dependendo das idades, a mulher é vista de uma determinada maneira, noutra é vista de outra. Eu cresci na Europa, cresci com a possibilidade de ser a mulher que eu sou hoje, que trabalho, que tenho uma profissão, que sou independente de um homem, por exemplo. E acho que existem várias mulheres assim. Então, eu acho que depende muito do local e quem está a fazer a avaliação, mas de uma forma geral eu acho que as mulheres são muito bem aceitas em cargos de liderança em Angola. Sim, temos pensado muito nisto, só não fazemos mais porque, pronto, de facto faltam-nos recursos, temos que crescer a equipa, mas nós falamos com a Jobab, por acaso, quando nos encontramos. Nós os dois, foi assim, ai meu Deus, o teu projeto, temos que fazer algo juntos. E nós já temos planos de fazer formações com os miúdos, trazê-los para cá, eles podem formar-se, né? Podem aprender tutoriais em design, em corte e costura, em como separar os plásticos. Algo que eles acho que já fazem lá no outro lado também. Mas sim, para responder, sim.
Para mim, o futuro é sinónimo de mais filmes, de mais iniciativas sem fins lucrativos, no fundo, que é mais projetos que consigam criar mais oportunidades para outros jovens. É continuar com o São Tomé Film Lab e ter mais filmes nacionais, mais produção audiovisual e mais gente formada, acima de tudo, porque a formação é a base de tudo. De uma forma geral, podemos olhar para a nossa cultura e perceber que ela já está sendo valorizada. É olhar para a nossa cultura e nós percebermos que valeu a pena o esforço todo que fizemos. Já conseguimos aos olhos, a nível internacional, olharem para a nossa cultura e dizer, sim senhor, Moçambique é um país que está muito bem avançado. Bele ia escola filme, ia Timor, grupo feto filme criativo, Sira Bel Buras Yutan, Bele ia feto filmmaker bara que está em Timor-Leste, e Bele haturu ser talento, Bele haturu ser ia filme ba mundo, e terceiro maga Bele cria indústria filme de Timor, e governo Bele toma também né. Bele harei katak filme parte e dena bem mais importante teve para a nação e sempre apoio quando haburas litan indústria filme né Timor. Eu queria ser positiva e prometi a mim mesma que ia ser positiva, e as pessoas que estão à minha volta, que acreditam em mim e que gostam do meu trabalho, dão-me sempre forças para ser positiva. Ok, está na hora de começar a sair e voar um bocadinho, sair um bocado de mostrar a nossa moda lá fora. Pode ser que tenha mais impacto, porque infelizmente o que vem de fora é que é bom. Pode ser que eu vá até lá e volte, e quando voltar já tenha as portas abertas. Desde que a gente começou, já tivemos um longo percurso e tivemos várias conquistas, mas eu ainda tenho o sonho de poder desenvolver um pouco mais, por exemplo, a área têxtil, a área dos materiais. Nós estamos a fazer já algumas pesquisas há algum tempo sobre criar tecidos e outros materiais aqui, com materiais locais. Então, desenvolver um pouquinho mais esta identidade local. Nós estamos a trabalhar para criar um espaço, um centro de arte formativa. E estamos, já em maio vamos receber 4 jovens para a residência criativa em Cabo Verde. E estamos muito contentes com isso, porque acredito plenamente que o futuro está nessa parceria, nessa troca, nessa partilha de experiência, em que nós todos crescemos e diluímos essa necessidade que eu sinto que é muito presente em Cabo Verde, de querer ser sempre o que nós chamamos de mandom. Queremos estar sempre à frente. Enquanto para mim o ser mulher é essa serenidade, não tens que se preocupar com isso. Preocupa em criar coisas, em criar. E o resultado dali vem e abre caminhos para novas propostas, novos resultados.